Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nós podermos nos reunir neste domingo pela manhã e assim estudarmos a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos seguir estudando os Salmos, essas orações cantadas, onde há muita teologia também, doutrina, enfim, aprendizado na palavra do Senhor através do servo de Deus. E neste caso aqui, uma vez mais, um salmo de Davi. Nós vamos ao salmo então de número 17. Eu quero fazer a leitura então com os irmãos. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento ao meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor cuida da gente. O Senhor nos disciplina, o Senhor nos ensina, o Senhor nos acode, nos acolhe. O Senhor é o nosso Deus. E queremos uma vez mais, Pai, aqui ouvir a tua voz, aprender do Senhor. Precisamos, Pai, de fato, ouvir com ouvidos espirituais. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Dá-nos, então, porção do Teu Espírito. Nos dá, Pai querido, iluminação na mente, no coração, no mais profundo da nossa alma. Que possamos, então, acolher esta palavra com alegria, com amor, entendendo que é palavra do Senhor para nós. É o cuidado do Senhor em direção a cada um de nós. Assim oramos, te bendizendo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, neste salmo, Davi, nestes aqui 15 versos, ele faz nada mais, nada menos do que 17 petições. O tema principal, então, deste salmo é um clamor de Davi pelo socorro de Deus. Ou seja, ele busca a justiça de Deus, que a justiça de Deus prevaleça contra os perversos que vão contra, e estão, na verdade, contra ele. Parece-nos que o contexto deste salmo, Davi está vivendo essa perseguição, a injustiça contra ele, enfim, as iniquidades, os pecados dos seus inimigos contra ele. Então, durante essa perseguição, durante essas dificuldades, tristezas que ele tem passado, é que ele ora, é que ele se levanta contra o Senhor, a favor do Senhor, né? Se debruça diante do Senhor e ora, então pedindo o socorro, pedindo proteção, pedindo sobre os cuidados de Deus, clamando então com vigor, não é? Para o Senhor, é a Deus que ele recorre. Então eu dividi este salmo em 3 partes, basicamente. Na primeira parte, dos versos 1 ao 5, Davi ora para que Deus responda então às suas questões
e que Deus então também reconheça que ele, Davi, tem vivido de uma maneira íntegra, não é? Os versos 6 ao 12, aqui ele clama para que Deus o socorra, então, ante os seus adversários e o alivie da perseguição desses seus inimigos. E os versos 13 ao 15, então, finalizando o Salmo, ele apela para que Deus, então, trate dos perversos como eles merecem, e que ele, Davi, tenha descanso das suas tribulações e das suas perseguições. Então, começando ali no verso de número 1, ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Então, nesses primeiros 5 versos, como dissemos, Davi apela para que Deus lhe responda, ouve, Senhor, e também para que Deus reconheça que ele tem um viver íntegro. No final aqui do verso 2, e nos que vem adiante também ele vai dizer alguma coisa a respeito, ele diz, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Então essas duas coisas permeiam aqui os primeiros 5 versos. Davi então, irmãos, nesse primeiro verso apela para Deus e a sua justiça. Ele recorre ao aquele que é o supremo e justo juiz, pois ele sabe que Deus vai julgar com equidade, com justiça. Não é um Deus parcial, é um Deus que vê todas as coisas, que avalia, que analisa sem parcialidade a questão, as pessoas, o coração, o intento, as motivações. Também sabe que Deus o ouve, pois Deus se interessa pelo seu povo, pelos seus filhos. Deus nos chama para si e cuida de nós. Deus acolhe e escolhe o seu povo e não deixa o seu povo viver ao léu, viver descuidado de qualquer maneira, desprotegido. Não! Deus se interessa por nós, pelos seus filhos e cuida de cada um de nós segundo as nossas necessidades, porque Ele conhece, Ele sabe todas elas. Mas aqui também, nesse primeiro verso, Davi faz esta oração corajosa. Quando ele diz, ouve, Senhor, a causa justa, ele está pedindo justiça, então, e dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos, lábios não mentirosos, lábios não falsos. Não é? Davi então tem essa coragem de se dirigir a Deus, que conhece todas as coisas, e diz, olhe para mim, veja as minhas palavras, veja como é que eu tenho procedido, o que eu tenho dito. Não é fraude, não é falso, eu vivo em verdade, com integridade diante destes que me ofendem, que me perseguem, que, enfim, fazem mal contra mim. É uma oração, portanto, corajosa e sincera. É desta maneira, queridos, que nós devemos nos dirigir a Deus. Mesmo porque, como acabamos de dizer e vemos na sua palavra, Ele sabe todas as coisas. Não há como nós mentirmos para Deus, enganarmos a Deus, pois Ele nos conhece. E não só nos conhece pessoalmente e profundamente, como conhece toda a situação ao nosso redor. Deus está falando com Deus. Com um Deus que é santo e que conhece todas as coisas. Ele conhece as nossas obras, palavras e os nossos pensamentos. Olha aqui, ele mesmo diz, Davi, no Salmo de número 139. Os primeiros versos, ele começa assim, então, esta palavra, esta oração a Deus. Ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, portanto sabe por onde ando. De longe penetras os meus pensamentos. Deus não apenas nos vê externamente, mas nos conhece internamente, a nossa mente. Olha o que ele diz ainda nos versos 3 e 4 do Salmo 139. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não há lugar onde vamos que Deus não saiba, que Deus não esquadrinhe, que Deus não verifique.
E por último, ainda no verso 4, ele diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Assim é o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele lê os nossos pensamentos. Antes mesmo de pronunciarmos alguma palavra, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Portanto, Davi se põe diante de Deus nessa certeza de que Deus sabe todas as coisas e de que Deus está de fato vendo e esquadrinhando o seu coração, a sua mente. Sabe de que Davi de fato está sendo verdadeiro para com Deus. Pois ele conhece então o mais profundo do coração, da vida, dos pensamentos de Davi. Que destemido é Davi também por fazer esta oração corajosa, pois ele voluntariamente se deixa julgar por Deus, que sabe todas as coisas e examina o mais profundo do nosso coração. Olha o versículo 2 agora do Salmo 17. Ele diz assim: baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Davi confiava então na justiça de Deus, e por isso não tinha medo do julgamento divino. Queridos, nós acabamos de estudar o Salmo de número 16. E ali no Salmo 16 nós vimos que o entendimento de Davi a respeito do Messias, a respeito da sua própria vida, que ele recebe de Deus esse entendimento, que a vida de Davi, ou seja, após a morte, ele não ficaria no sepulcro. Ele dá-nos a entender aqui que Deus revelou para ele que ele ressuscitaria. Portanto, é por causa da justiça de Cristo, das obras de Cristo, da pessoa de Cristo, daquilo que Cristo fez por ele. E Deus, então, implantando a justiça de Cristo nele, é por isso que Davi tem coragem de se achegar diante de Deus. É por isso que ele não tinha medo, receio de se chegar diante de Deus, porque ele sabe que Cristo foi punido, os pecados de Davi foram punidos em Cristo. Por isso ele tem agora a coragem de chegar diante de Deus e conversar com Deus e se expor diante de Deus, porque Davi sabia que Jesus Cristo era a sua justiça. Se Davi podia caminhar e viver em integridade, é por causa de Cristo. Se os seus lábios poderiam dizer a verdade, era por causa de Cristo, do que Cristo já havia feito no coração, na mente, na vida de Davi. Davi era um nascido de novo, um regenerado. Era por isso que ele podia enfrentar o julgamento de Deus. Era por causa de Cristo. Olha o versículo 3. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. Olha que coragem. Provas-me no fogo. Nós entendemos muito bem quando a Bíblia vai falar desse tipo de prova, não é? É como que colocar um metal para derreter no fogo, não é? E ali, fazer a prova, retirar então as impurezas. E Davi diz: prova-me no fogo, e veja que em mim você não vai encontrar iniquidade alguma. Ele segue então nesse mesmo pensamento, nessa mesma ideia, de que a sua justiça está firmada em Cristo. É porque Deus vai olhar para a justiça de Cristo, que de fato viveu sem pecado e morreu sem pecado por causa dos nossos pecados. Davi então repete a petição, mas agora ele vai ainda mais fundo. Ele pede para que Deus investigue o seu coração, pois ele tem a certeza que neste caso específico também ele é inocente. Não que Davi não fosse um pecador, mas nesta questão
de que ele está sendo acusado pelos seus perseguidores de diversos males e pecados, ele tem a certeza de que ele está inocente, de que ele é inocente. Iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Como, queridos, como é que nós podemos não pecar com a nossa língua? Como é que Davi pode afirmar algo desta maneira? Como é que nós, então, podemos não pecar, mantermos-nos íntegros com a nossa boca, com a nossa fala, com aquilo que expressamos? Como que isso pode acontecer conosco, que somos pecadores? Como que isso pode acontecer com Davi, que era um pecador? Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos reconhecer que nós somos suscetíveis a cometer esse pecado. A usarmos a língua, não é? A nossa fala de maneira maléfica. Nós somos suscetíveis a isso. Nós precisamos reconhecer isso. Isso é o primeiro passo para não pecarmos com o que falamos, é reconhecer que podemos pecar com a língua. É entender o que Tiago diz a respeito da língua. A língua é fogo consumidor, não é? Com apenas uma palavra nós podemos pegar fogo num lugar, num ambiente, estragar uma amizade, enfim. Então, o primeiro ponto é este: como não pecar com a língua? É entendermos que podemos pecar com ela. E em segundo lugar, como não pecar com a língua? É colocar uma mordaça na boca. É fechar a boca. É resguardar-se de falar mal de quem quer que seja. A atitude que precisamos fazer. Põe mordaça na nossa boca, diz também o salmista. Põe mordaça na minha boca. Fecha a minha boca. São duas formas, duas maneiras, duas questões que nós precisamos lembrar e praticar para não pecarmos com a nossa boca. Olha o versículo 4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Davi reconhece também que tem seguido os mandamentos de Deus e evitado a companhia dos que praticam o mal. Não é isso que ele diz aqui? Quanto às ações dos homens, quanto àquilo que os homens fazem, como eles andam, pela palavra dos teus lábios, por aquilo que o Senhor tem me dito, pelos teus mandamentos, pelas tuas ordens, eu tenho seguido, eu tenho me guardado, eu tenho me livrado dos caminhos do violento, eu não tenho andado com eles. Olha o verso 5 por fim, esse primeiro bloco. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Ao contrário de andar com os malfeitores, com os violentos, com os iníquos, com os pecadores, ao contrário disso, eu tenho ouvido a tua palavra, eu tenho acolhido os teus mandamentos, eu tenho atendido às tuas ordens, não é? E tenho caminhado nas tuas veredas. Eu tenho andado com o Senhor. Eu tenho obedecido aquilo que o Senhor tem ordenado. Ele afirma então que ele tem caminhado nos passos de Deus. E que os seus pés permaneceram firmes no caminho. E por isso ele jamais escorregou. Como é que nós podemos não cair em pecado? Andando nos caminhos do Senhor. Qual é o caminho que Davi trilha? É o caminho dos mandamentos e ordenanças de Deus. Olha o Salmo 119, o verso 133. O salmista diz assim, ele ora também ao Senhor, ele faz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Como é que nós podemos viver sem pecar? Ou cada dia pecando menos? Clamando ao Senhor por misericórdia, para que Ele firme a nossa vida na sua palavra.
palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é que restaura a nossa alma. A palavra de Deus é que nos guia pelos caminhos de Deus. A integridade, portanto, que Davi vive é possível somente por causa de Deus, da sua palavra e do seu Santo Espírito que nele habita. Vamos aos versos 6 ao 12. Aqui nesses versos, Davi ora para que Deus então o proteja dos seus inimigos e para que o livre dos seus perseguidores. Ele pede tanto proteção quanto livramento. Então, com isso nós podemos entender nessas palavras aqui dos versos 6 ao 12, em que muitas vezes nós vamos estar cercados pelos nossos inimigos, mas Deus não vai nos livrar, mas vai nos proteger. E outras vezes, Deus de fato nos livrará. Precisamos ter este discernimento, este entendimento de como é a vida, a nossa vida com Deus. Às vezes Ele nos protege, ou sempre Ele nos protege, e por vezes Ele nos livra. Olha o verso 6. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Deus é um Deus que ouve e responde às orações das pessoas mais indignas que podemos imaginar. Aqui nós olhamos Davi fazendo uma petição. Davi orando a Deus. Então nós às vezes podemos pensar, não, mas é Davi que está pedindo. Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Então Deus vai ouvir a Davi. Mas a mim, que sou aí um pecador, que não sou ninguém, Deus vai ouvir? Queridos, Deus de fato é um Deus pessoal. Ele é o nosso Deus. Se Ele nos chamou para si, Ele de fato ouve e atende e nos acode. Olha o verso 7 do capítulo 86. Salmo 86, verso 7. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Irmãos e irmãs, esta palavra que Deus deu a Davi, Deus deu a Davi para que ele orasse, falasse, escrevesse, publicasse, para que esta palavra chegasse até nós, para que esta palavra não servisse apenas para a vida de Davi, mas para nós também, para o seu povo. Eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Senhor, eu vou até o Senhor, porque o Senhor me ouve, porque o Senhor me responde. É uma oração de confiança, é uma oração de certeza, não é uma oração largada ao vento, não, é uma oração confiante. No dia da minha angústia eu clamo, porque o Senhor me responde. Portanto, queridos, a oração de Davi e a nossa oração não é uma oração vã, não é uma oração inútil, porque Deus é gracioso. Tem o salmo que eu gosto muito, o 40, Davi diz a mesma coisa, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. É assim o Deus a quem Davi confia, é assim o Deus a quem nós devemos e podemos confiar. Olha o versículo 7. Qual é a petição de Davi aqui? Mostra as maravilhas da tua bondade. Ou seja, não apenas ouça a minha oração, responda a minha oração, mas mostra para mim algo prático, visível, palpável. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Qual é a petição aqui? É pela manifestação da bondade de Deus. O Deus que salva os que o buscam. Olha o Salmo 31, verso 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui é que, e orando, e pedindo, e clamando, na certeza que vai receber, todos aqueles que buscam
a bondade de Deus, que buscam a Deus, que vão ao encontro de Deus, aqueles que se refugiam em Deus serão atendidos, porque demonstram fidelidade a Deus, confiança no Senhor, aqueles que descansam verdadeiramente no único que pode de fato suprir, proteger e cuidar verdadeiramente dos seus filhos, daqueles a quem Ele chamou para si. Olha os versos 8 e 9. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Queridos, o que Davi estava sofrendo era algo de fato terrível. As investidas dos seus inimigos eram tão violentas que beiravam a morte, que estavam levando Davi a perigo até mesmo de morte. Então é neste contexto, é nesta situação aterrorizadora que Davi clama por proteção. E Deus cuida de Davi de tal maneira, e que vai ilustrar para nós aqui, Davi, com duas figuras. Olha que interessante. A primeira figura, ele diz, não é? Guarda-me como a menina dos olhos. Mostra aí uma unidade singular, especial, particular, entre Davi e Deus. É como a unidade do olho para com o corpo, não é? O olho está tão diretamente ligado ao corpo, assim como Davi está diretamente, profundamente ligado a Deus. Cuida-me como a menina dos olhos, guarda-me como a menina dos olhos, protege-me como os olhos são protegidos, não é? Pelas pálpebras, enfim, pelo corpo. Então é dessa maneira que Davi ora a Deus, porque ele tem uma unidade com Deus, ele tem uma proximidade com Deus tão grande, que é como ele vê, né? Deus cuidando dele como a menina dos seus olhos. A segunda figura que Davi levanta aqui, mostra para nós, é esta: esconde-me à sombra das tuas asas. E ele descreve então aqui esse relacionamento cuidadoso e amoroso de Deus para com ele. Assim como uma ave acomoda e protege os seus filhotes debaixo das suas asas, assim Deus cuida e protege a Davi, como cuida e protege os seus filhos e protege, portanto, a todos nós. Olha os versos 10 ao 12. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parece-se como com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Davi então descreve aqui como é que tem sido a ação dos seus inimigos contra ele, contra eles, contra o povo de Deus. Davi, portanto, descreve a necessidade de alívio que deve ter, que precisa ter dos seus inimigos. Ele cita aqui quais eram os males que eles estavam provocando em Davi. E esse, queridos, é definitivamente um quadro de homens perseguidores, maus, iníquos, homens orgulhosos, soberbos, arrogantes, mentirosos, homens perigosos, cujas obras, ações contra Davi e os filhos de Deus eram de gente, de fato, inimiga e destruidora. É isso que Davi descreve aqui. Eles queriam, de fato, levar Davi à morte, cercava a Davi e os seus, né? Assim como um leão ávido, cercando e atacando a sua presa. Não haveria escapatória, se não fosse pelos cuidados e pela atenção de Deus. Por último, os versos 13 ao 15. Os versos 13 e 14 nos dizem assim: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada.
com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Davi, então, aqui, clama a Deus. Por último, não é? Para que Deus de fato se levante, para que Deus use com a espada, que vá em favor de Davi contra os seus inimigos, e arrase e extermine os seus inimigos. É assim que Davi coloca então as provas sobre a mesa, diante de Deus, e ele clama pelo socorro, aquele que é reto, aquele que julga com equidade, aquele que julga com retidão. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Davi não tem receio, não tem medo de pedir para que Deus puna de fato, até com a morte, os seus inimigos, aqueles que se voltam contra ele, contra o Filho de Deus, contra o povo de Deus. Essa é a causa de Davi. Ele, mediante a apresentação dos seus retos caminhos, ou seja, na maneira como ele diz que tem vivido diante desses seus perseguidores, Davi mostra para Deus que ele tem sido íntegro, que os seus lábios não são fraudulentos, que ele não fala mal desses seus inimigos, que ele tem vivido em integridade. Portanto, ele tem aqui coragem e condição para chegar diante de Deus e clamar por justiça. E de, portanto, mostrar para Deus a perversidade desses seus inimigos. E pede, e clama, e suplica, e grita diante de Deus, para que Deus o proteja desses homens maus. É a última instância da justiça. Davi vai ao supremo pastor, ao supremo juiz, ao supremo soberano. É o último lugar onde ele pode pedir de fato, e de fato onde ele pode ser atendido. Porque parecia aqui, não vemos nenhum indício de que Davi tenha procurado e buscado, e mesmo ter sido atendido por outro pedido, por outra pessoa, em outro lugar. Ele vai a Deus, o supremo protetor, cuidador, aquele que o ama e que atende e pode atender às suas necessidades. Queridos, nós vemos agora neste salmo, ainda aqui o verso 15 diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ele encerra aqui o salmo, e está claro para nós, sem especificar a resposta de Deus ao seu clamor. Ele deixa em branco esta questão. Ele diz aqui, mostrando que no futuro ele vai contemplar. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Portanto, é por isso que dissemos que ele está vivendo a situação. Não é? O Salmo não mostra para nós, a oração de Davi não mostra para nós a resposta de Deus, que Davi foi atendido nas suas petições, mas mostra que ele tem a certeza, a confiança de que irá ser atendido e de que irá contemplar a face de Deus. Portanto, entendemos que esta oração foi feita durante a perseguição, não é? Antes do livramento que Davi almejava. Os inimigos, então, o estavam perseguindo e ele ainda esperava pela libertação. Estamos nessa, queridos? Estamos numa situação assim? Em dificuldades, em tribulação, em tristeza, estamos passando por isso. Confiemos no Senhor, assim como Davi. Oremos ao Senhor, supliquemos a Ele o seu favor. Assim como Davi, façamos da mesma forma, enquanto ele espera e sofre com a injustiça. Davi demonstra uma atitude exemplar que deve nos inspirar a todos nós, servos do nosso Senhor, ainda hoje. Olha o que ele diz no verso 15, não é? Que acabamos de ler: quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ou seja, essa palavra final de Davi revela
que, mesmo ainda que ele não tenha sido aliviado do seu jugo, das suas opressões, das perseguições, ele se sente suficientemente feliz e grato por ter essa comunhão com Deus. Como que se Davi pudesse, de fato, ver Deus face a face. Queridos, Davi realmente desfrutava da presença do Deus vivo, e isso lhe bastava, ainda que estivesse sofrendo e esperando pelo livramento literal, pelo livramento final. Queridos, encerrando aqui, aplicando brevemente algumas questões. Essa atitude exemplar de Davi, essa oração de Davi dentro e diante das dificuldades, das perseguições, das tristezas e até dos perigos de morte, essa oração, essa atitude exemplar de Davi não é algo que vem gratuitamente, nesse sentido de apareceu na sua vida. Não. É uma oração, é uma atitude de alguém que conhece a Deus, de alguém que anda com Deus, que caminha com o Deus a quem ele serve, com amor. Mas, queridos, ele ama a esse Deus, ao seu Deus, ao único Deus, e ele sabe muito bem que é amado por esse Deus. Porque ele tem esse relacionamento íntimo, pessoal, próximo com Deus. Queridos, Davi também tem consciência do que esse tal relacionamento significa para a sua vida presente e futura. Não é apenas um relacionamento imediatista. Não é apenas um relacionamento que quer satisfazer as suas questões mais prementes, as suas dificuldades agora. Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos a Deus para que resolva os nossos problemas imediatos e imediatamente. Mas na medida em que Deus resolve os nossos problemas, nós esquecemos de Deus. Nós não mais o procuramos, o buscamos. Davi não. Davi pensa e sabe que o seu relacionamento não é só imediato, é um relacionamento contínuo até a eternidade. Porque ele ama a Deus e sabe que Deus o ama. De fato, queridos, nós temos que aprender com Davi. Aprender, queridos, a nutrir um maior deleite no nosso relacionamento com Deus, a despeito de tudo que nos cerca. Lembramos-nos de Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, a partir ali do versículo 10. Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. É porque ele tem um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus que o atende no momento em que ele tem falta, escassez e que ele sofre tribulações. Mas ele tem um relacionamento com Deus também quando ele tem tudo. Quando ele tem riquezas, quando sobram as coisas na sua despensa. Ele tem um relacionamento com Deus, ele entende que Deus o fortalece, que Deus o supre, que Deus o alegra quando ele tem tudo e quando ele não tem nada. Ele é fortalecido na força e no poder de Deus e não nas situações e nas coisas que ele tem ou que ele deixa de ter. Então, queridos, afinal, o Senhor nosso Deus é alguém com quem nós podemos ter uma verdadeira e perfeita amizade. Quero encerrar com João, capítulo 15, versos 13 ao 15, que nos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor Deus nos dá Cristo Jesus, o nosso amigo, fiel, que anda conosco, que ouve-nos e nos atende,
que tem e quer ter e continuar tendo um relacionamento próximo, amável, gracioso, misericordioso conosco. Era assim o relacionamento de Davi com Deus. É assim que deve ser o nosso relacionamento com o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Que seja assim com cada um de nós, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque podemos aprender com Davi a orar, a conversar, a falar, a relacionar-se com o Senhor. Muito obrigado por esta palavra, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu servo do passado, Davi, pois podemos aprender com ele como é ter um relacionamento amoroso, carinhoso, próximo, deleitoso, satisfeito no Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e que nos dá, portanto, esta mesma graça, assim como Davi de relacionar-se contigo, a nós também de relacionarmos por meio de Cristo com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no poder do Teu Santo Espírito. Faz assim conosco, ó Deus. Anima-nos, alegra-nos, satisfaz-nos, ó Deus, no Senhor. Ajuda-nos, protege-nos, livra-nos de todo o mal. Assim como faz com Davi, fez com ele, assim faz conosco também, ó Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus querido, continue caminhando conosco e dá-nos coragem, forças, alegria e amor para continuarmos caminhando contigo nos teus passos, observando os teus mandamentos, os teus estatutos, pois isto tudo, ó Deus, é saúde para nós, é alegria para a nossa alma, é proteção para a nossa vida, é o cuidado do Senhor manifestado diariamente nas nossas vidas. Faz assim, ó Deus, conosco, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e amado Pai, as consolações, a presença, a amizade, a proteção, os cuidados do Espírito Santo de Deus estejam conosco, povo de Deus aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.